Hello, good evening. Boa noite a todos. We continue our studies on discipleship. Vamos continuar com o discipulado. Discipleship, Jesus said, you go and make disciples. O Senhor Jesus Cristo disse: ide e façam discípulos. Discipleship means learning about Jesus. Discipulado significa conhecendo Jesus Cristo, estudando sobre Jesus Cristo. There is a song called The Greatest Thing in All My Life is to Knowing You. Tem uma música que diz: a melhor coisa em toda a minha vida foi te conhecer. The greatest thing in all my life is to loving you. A melhor coisa em toda a minha vida foi te amar. The greatest thing in all my life is to serving you. A melhor coisa na minha vida é te servir. So a disciple want to know Jesus more and more, Portanto, discípulo quer conhecer Jesus Cristo mais e mais. and that's what we find in John 17, verse number 3. John 17, É por verse isso que number nós 3 encontramos says, and this is eternal life, João 7, verso 3 diz: essa vida eterna that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. que podem te conhecer, podem saber que o único Deus é Jesus Cristo, aquele que foi enviado. So this is eternal life for a disciple. Essa é a vida eterna para um discípulo. So discipleship means learning about Jesus. Discipulado significa aprendendo sobre Jesus Cristo. Last time we were talking about that having the revelation of God. A última vez falamos sobre ter a revelação de Deus. Not just average Christians, Não é somente qualquer cristão, not just enough to go every Sunday to the church, não é somente os que vão, não é suficiente somente ir no domingo para a igreja. of course it's wonderful, Claro que tem que ir, but it is our daily relationship with Jesus. mas tem que ser sobre a nossa relação diária com Jesus Cristo. We set aside a time to spend time with Jesus by reading Temos que His arranjar, Word and by prayer. temos que arranjar tempo para ter tempo de estar presente com o Senhor Jesus Cristo, lendo a sua palavra. Disciple also learn to hear God's voice, Discípulos também aprendem a ouvir a voz de Deus, because we hear many voices every day. porque nós ouvimos várias vozes todos os dias. And the voice you hear, you might start to follow that voice that you hear over and over. A voz, a voz que você ouve, você tem que começar a seguir aquela voz, ouvir aquela voz toda vez. And that voice might not be good for you. E essa voz pode não ser boa para si. But since it's speaking to you over and over, then you start to believe that, and sometimes those voices are very, very
tempting, very attractive. Como você ouve de uma forma constante, então às vezes aquela voz é uma voz atraente ou tentadora. For example, Eve decided to hear Satan's voice. Por exemplo, a Eva decidiu ouvir a voz de Satanás. She rejected God's voice. Ela rejeitou a voz de Deus. And the enemy was very tricky. Satan was very tricky. O inimigo foi muito astuto. He put question in such a way that he brought doubts in Eve's heart about God and about God's word. Ele fez algumas questões que trouxeram algumas dúvidas acerca da Eva, que Eva teve acerca da palavra de Deus. Genesis 3, verse number 1 says, Now the serpent was very cunning than the beast of the field which the Lord has made. And he said to the woman, Has God really said that you shall not eat of every tree of the garden? No livro de Gênesis 3:1 diz que a serpente enganou Eva e ele questionou, procurou saber se Deus realmente perguntou se você não pode comer da árvore desse fruto, o fruto dessa árvore. Here, right away, we see he is very cunning and clever. Depois vemos que ele está sendo muito astuto e esperto. Satan presents things to us sometime that his lies seem so true. Satanás às vezes apresenta coisas para nós, algumas vezes, que até as mentiras deles parecem verdade. God said, You may eat the fruit of all the trees, every tree, except one. Deus disse que podemos comer o fruto das árvores, exceto uma. But now here he is saying, Did God really say that you shall not eat of every tree of the garden? E aqui vimos o Satanás a tentar enganar Eva, a dizer que será que Deus realmente diz que você não pode comer todo o fruto? You see what a difference? How he is twisting God's word, how he's Está a twisting ver, the truth. está a ver a diferença? Como ele está a manipular a verdade com a palavra de Deus? And the woman said to the serpent, We may eat the fruit of the trees of the garden, E a mulher disse para a serpente que nós podemos comer o fruto do jardim. but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, You shall not eat, nor you shall touch it, except you die. Enquanto que a mulher disse para a serpente, nós podemos comer todos os frutos, menos a fruta que está no meio do jardim. Deus disse para não comer, senão morreremos. But now she started to listen to Satan, Mas agora ela começou a escutar a Satanás. and then he was telling all those lies and he was twisting God's word. E ele estava a dizer todas aquelas mentiras e ele estava distorcendo a palavra de Deus. And serpent said to the woman, You shall not eat, you shall not die. E a serpente disse para a mulher, você não vai morrer, You will become like God. você vai ser como Deus. Your eyes will be open. Teus olhos serão abertos. And then the woman saw the tree, and that was good for food. It was pleasant to the eyes, and it was desirable to make one wise. E a mulher reparou para a árvore, viu que o fruto era desejável. So woman said, Oh, it looks good. It's good for food. A mulher reparou para o fruto e disse, oh, parece um fruto bom para comer. It is very pleasant to the eyes. Look very nice.
É muito é chamativo para os olhos and it will make me wise. e vai me fazer sábia. And more than that, it will make me like God, as E Satan mais que said. isso, e mais que isso, Satanás disse que te fará você serás igual a Deus. And then the Bible says she ate and the glory of God left. E a Bíblia diz que ela comeu e a glória de Deus saiu dali. And they found themselves naked. E encontraram eles e se encontraram eles nus. There was no covering. Não estavam cobertos. So, the point I'm trying to make, we hear many voices, Satan's voice, our friend's voice, our enemy's voice, the people we don't like us, they tell us many things. O ponto que eu quero dizer é que nós ouvimos muitas vozes. A voz de Satanás, a voz do inimigo, a voz das pessoas que não gostam de nós. Nós ouvimos várias vozes. We might hear this kind of voice. You are nothing. You can do nothing in this life. Você pode ouvir, por exemplo, uma voz a dizer: você não é nada. Você não é capaz de fazer nada nessa vida. You are failure in life. You are loser. Você é um perdedor na vida. But God says, no, you are not loser. I have Mas a Deus plan diz: for you. você não é perdedor, eu tenho um plano consigo. So a disciple learn to listen God's voice. Portanto, um discípulo é aquele que aprende a ouvir a voz de Deus. God wants to speak to us for our personal life. Deus quer falar conosco acerca da nossa vida pessoal. God wants to speak to us about others. Deus quer falar conosco acerca de outros, dos outros. It's important to hear Jesus' voice than Satan's voice. É importante ouvir a voz de Deus do que a voz de Jesus Cristo do que a voz de Satanás. As we just read how Eve listened to the voice of Satan, and then what tragedy happened. Como nós acabamos de ler, de como a Eva ouviu a voz de Satanás e em que tragédia eles se meteram. You know, the things we listen and then later on we start to follow, sometimes those things are not very healthy. Portanto, as coisas que nós ouvimos e depois mais tarde nós seguimos, às vezes não são coisas muito saudáveis. There was a man called Jim Jones. Tinha um homem chamado Jim Jones. First, he started to attract people or try to show people some kind of friendship. Primeiro tentou atacar as pessoas e também tentou mostrar às pessoas um certo tipo de amizade. When people came from broken background, like from alcoholic background, and people who faced rejection at home or rejection in the society, so they came to him and he started a church. Portanto, existiam pessoas, por exemplo, pessoas que eram pessoas que bebiam ou eram pessoas rejeitadas. Quando vieram a ele começou uma igreja. But then he started to control people. Depois ele começou a controlar as pessoas. First, he was showing, oh, nobody cares for you. We are here
for you to help you. Primeiro dizia, não, ninguém se importa contigo, nós somos aqui para te ajudar. Then he started to control those people. Depois começou a controlar aquelas pessoas. And then he took them to Guyana. Depois levou eles para Guiana. And then sometime he asked people to wake up in the middle of the night. E às vezes pedia para as pessoas que elas acordassem no meio da noite. He started to control people. Ele tentava controlar as pessoas. They were in that jungle in Guyana, and he was telling them, we are going to create a promised land. Lá naquela mata de Guiana, ele prometia às pessoas, nós vamos fazer uma terra prometida. Vamos criar uma terra prometida. And then he was afraid that the US government, American government, will send soldiers to capture them. Ele estava com medo de que os soldados americanos iam enviar alguns soldados para vir eles capturar. And then he offered them poison, and people started to take that poisonous drink. Ele ofereceu veneno e algumas pessoas pegaram aquele veneno e começaram a beber, começaram a tomar. 918 people died. 918 pessoas morreram. You know, it is very important who do we listen to. Tá a ver? É muito importante ver quem é que nós vamos ouvir. Listen to God's voice. Escute a voz de Deus. Listen to good advice. Escute a bons conselhos. Listen to what God is saying in His Word. Escute aquilo que Deus diz na sua palavra. So a disciple is who learn about Jesus, Portanto, discípulo é quem aprende acerca de Jesus Cristo, want to know Jesus more and more, quer conhecer o Senhor Jesus mais e mais. stay away from people who are controlling your lives and they are taking you away from Jesus. Se distancia das pessoas que controlam a tua vida e te afasta e te levam para longe de Jesus Cristo. If people are not teaching God's word and the truth of God's word, don't stay there. Stay, go away somewhere where people are teaching God's word. Stay away from those people. Se as pessoas não estiverem a ensinar a palavra de Deus, não vale a pena ficar aí com eles. Sai dali e vai procurar um sítio onde estão realmente a ensinar a palavra de Deus. Because our goal as a Christian is not to be just an average Christian, but our goal is to become like Jesus. Portanto, o nosso objetivo como cristão não é somente ser mais um cristão, mas sim é de nos tornarmos como a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus' teachings are very loving. O ensino de Jesus Cristo são maravilhosos. Jesus' character is so beautiful. O caráter do Senhor Jesus Cristo é tão lindo. You know, while other people will create the atmosphere of hatred, Jesus said on the cross even, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Jesus Cristo disse até na cruz, Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem.
Jesus said, love your enemies, pray for those who persecute you. Jesus Cristo disse: ama os seus inimigos, ore para aqueles que te perseguem. And that's really discipleship, following such a Isso, wonderful man. isso realmente é discipulado seguindo um homem maravilhoso. This is discipleship, to follow the wonderful character of Jesus. Isso é discipulado para poder seguir o caráter do Senhor Jesus Cristo. Last time we were learning that to have the revelation of God, A última aula estamos a falar maybe acerca de you ter a revelação de Deus. maybe you remember that we learned that in three areas we need to have revelation: revelation of God, revelation about ourselves, who really we are, clear image about ourselves, and revelation about this world. Três coisas nós temos que ter revelação. Primeiro, sobre Deus. Segundo, sobre as nossas vidas. Terceiro, acerca desse mundo. Sometimes we don't have the clear image, we don't see clearly the way God sees. Algumas vezes nós não temos uma visão clara, assim como Deus vê. Sometimes we see we are nothing. We are nothing, but God says, you are my child. You are my sons Algumas, and daughter. You are very precious to me. alguma vez vimos que não somos nada, mas Deus diz para nós: vocês são meus filhos, vocês são minhas filhas, meus filhos, são muito preciosos para mim. Sometimes we struggle with our self esteem and our position in Christ. Ah, sorry, Dr. Charles, didn't get you well. Sometimes we struggle with our self esteem, who we really are in Christ. Às vezes nós sofremos com a nossa personalidade ou quem nós realmente somos em Cristo. And then it starts to affect our relationship. Depois começa a afetar a nossa relação. It starts to affect our relationship with our Heavenly Father and also with each other. Portanto, começa a afetar a nossa relação com o nosso Pai Celestial e também entre nós. So, as a disciple of Jesus, we see ourselves clearly, we have real picture about ourselves. Portanto, como um discípulo do Senhor Jesus Cristo, nós pensamos que nós temos um verdadeiro professor acerca de nós mesmos. Sometimes we have also some kind of superiority complex. We try Às, to pretend what we are not. às vezes nós temos aquele complexo de superioridade. Gostamos de de mostrar que somos alguma coisa enquanto não somos isso. That's also dangerous E isso também é perigoso, because then it will, um, create some kind of pride in our lives. porque isso pode criar um certo tipo de orgulho em nossas vidas. So, as we learn, Isaiah the prophet had revelation about God, revelation about himself, and revelation for the world. Como vimos o Isaías profeta, ele teve revelação sobre Deus, revelação sobre ele mesmo e revelação para o mundo. Another thing we are going to learn today is to um, to hold the truth. E outra coisa que vamos aprender hoje é uma coisa de mais ou menos, é uma coisa como segurar a verdade. I know it's not easy Sei que não é simples, não é fácil, because we live in the world of um,
deceit and deceitfulness and duplicity. Porque vivemos num mundo que jaz o maligno. There was a king, his name is called Ahab. In the Bible, he hated the truth. Sorry to just There was a continue. king called Yes. Ahab. He hated the truth. Tinha um rei chamado Ehab na Bíblia que não gostava da verdade, odiava a verdade. But there was a man called Micaiah. He was a prophet of God, and he wanted to speak the truth. E havia um profeta de Deus chamado Micaia. Ele era um profeta de Deus e queria falar a verdade. So someone has put in this way, truth is like a surgery. It hurts, but it cures. Alguém disse que a verdade é como uma cirurgia, te magoa, mas te cura. But lie is like a painkiller. It gives relief, but it has side effect forever. A mentira é como algo comparado como um comprimido em que eh, você toma, parece que está a te aliviar, né? Mas está a prejudicar. So God wants us um, to have character formation. There must be not just the information. We know many things about Jesus, but we really know him that would change our lives. Nós precisamos conhecer mais informações acerca do Senhor Jesus Cristo e que possamos conhecê-lo devidamente, porque isso vai transformar as nossas vidas. So it's not about the information, but the transformation, changing our lives. E isso não é acerca de informação, mas sim a transformação, mudando as nossas vidas. We can take this example. Nós podemos levar este exemplo. For example, there is a caterpillar who later becomes a butterfly. Por exemplo, temos um exemplo do processo da borboleta. Ela começa como uma espécie de um caterpillar, que parece uma minhoca, assim. Caterpillar. Let me show you the picture. Deixa eu mostrar a fotografia. Okay. It's good to see this kind of thing. So we have some clear picture what we are talking about. Deixa eu mostrar uma foto clara daquilo que nós estamos a conversar. Okay, right here. So you see here, caterpillar. Conseguem ver o caterpillar? All right. And then caterpillar crawls and it's almost green color. Como podem ver, ele anda a rastejar, né? E é cor verde.
and then it eats and make a shell around its body. Depois ele come, depois faz uma espécie de se enrola com uma espécie de teia em Okay. volta do seu corpo. So you see here in the first picture, there is Então, vendo essa caterpillar, primeira imagem, and then it's in a shell. depois tem outra imagem que você não consegue ver. É como se fosse que ele se cobriu And then it stay in a shell. e fica dentro desse chal. And when it's ready, then it comes out. The shell Portanto, breaks and it comes out. quando transforma-se em borboleta e sai para fora. For example, in this picture, you can see all the stages. Por exemplo, nessa foto consegue ver todas as fases. That's called transformation. Isso é que chama-se transformação. God doesn't want us just to be crawling. Deus não nos quer somente rastejando. God wants us to have a colorful life. Deus quer que nós tenhamos uma vida colorida. God wants us to go higher and higher. Deus quer que nós caminhemos, vamos sempre crescendo melhor. He doesn't want that we would be just stagnant or just stay at one stage of our spiritual life. Ele não quer que nós sejamos estagnados ou permanecemos num estágio da nossa vida espiritual. He wants us to grow. Ele quer que nós cresçamos. And that caterpillar makes a shell, E a caterpillar faz esse esconderijo. and if the shell break prematurely before time, then the caterpillar is not fully developed. Se esse esconderijo, que é a casa dele, se por acaso quebrar-se, né, antes dessa transformação, significa que essa borboleta vai morrer. And that's what happened sometime in our Christian life, that we are in a shell, we want to come out, but we don't wait for God's timing. Também é assim como acontece na nossa vida cristã, às vezes nós estamos dentro de algo, né? E ainda não crescemos, mas nós queremos crescer à força, então acabamos caindo And it's na nossa not vida healthy cristã. for us because Isso não we é are not saudável para fully nós, developed. porque nós não conhecemos, não somos preparados. In the fullness of time, at the right time, great Quando o things tempo will se happen in our completar, lives. no tempo certo, as coisas boas vão acontecer sobre as nossas vidas. Prematurely, we know if a baby is born prematurely, faces some complications. E prematuramente, nós sabemos que quando um bebê nasce de forma prematura, acaba sofrendo algumas consequências. So when we are in a shell, we say, Lord, help me to stay in that shell, and I want to come out at your timing, the way you have planned for me. Portanto, quando ainda não estamos prontos, né, e estamos sendo preparados, temos que dizer, olha, Deus, por favor, Senhor, eu estou aguardando o seu tempo, no teu tempo, Deus, deixa acontecer as coisas. Of course, it's not easy to be in a shell. Claro que não é fácil, Of course, it's not easy to be in a situation. não é fácil estar numa situação. A shell has darkness inside, it is closed. Às vezes a situação é escura por fora e é fechada. And sometimes we also feel we are in some kind of darkness. It's
it's closed. We don't see a way out. E às vezes nós sentimos que estamos perante uma escuridão e está fechado, não conseguimos ver o caminho de como sair, não conseguimos ver a saída. But at that time, God is saying to us that I know what I'm doing in your life. I am Mas naquele, making you not just a crawling caterpillar, but I want you to be a colorful butterfly. naquele tempo, Deus diz que eu te conheço. Não quero que você seja somente uma borboleta simples, né? Eu quero que você seja uma borboleta bonita. And this is my prayer for you. This is my prayer for myself that we don't want to just crawl, always baby in Christ. E essa é a minha oração para você. Não quero que somente vocês rastejam ou sejam bebês em Cristo. We want to grow and want to become like Jesus. Quero que vocês cresçam e sejam como o Senhor Jesus Cristo. We want to have a colorful life that would be attractive to people. Queremos ter uma vida colorida que possa ser atraente para as pessoas, a pessoas. As you saw, the caterpillar is not very attractive, Como vimos, o caterpillar não é muito atraente, but butterfly is. mas a borboleta sim. But butterfly was not always butterfly. It went through Mas, a process. nós sabemos que a borboleta nunca foi sempre borboleta, mas passou por um processo de transformação. May God help us to go through God's process. Que o Senhor nos ajude a passar pelo processo de Deus. We allow God to work things in our lives because He has a wonderful plan for our lives. Temos que permitir com que Deus trabalhe em nossas vidas, porque Ele tem planos maravilhosos para as nossas vidas. I believe it was not easy for Joseph, who went through so many difficult times. E eu acredito que não foi, é, é, não foi tão bom assim para. First, he was thrown in a pit. Hello, Dr. Emmanuel. Momentos que não são sempre bons. But thank God that pit was dry, that well was dry. Mas agradecemos a Deus pelo mar estar seco. Then he was taken from that pit and he was sold as a slave. O Dr. Scholz dá exemplo de José que foi lançado no poço, foi tirado, estava seco e foi vendido. Then he was taken to Egypt and he was in the house of Potiphar. Depois ele foi levado para Egito, ficou na casa de Potifar. Life was quite comfortable over there. A vida era confortável lá. He was in charge of everything in the house of Potiphar. Ele ficou como responsável lá na casa de Potifar. He was a leader there. Foi um líder lá. His master trusted him. O mestre dele confiava nele. But then he was falsely accused by the wife of Potiphar.
Mas depois ele foi acusado falsamente And pela the esposa de Bible Potifar. says, because of those false accusations, he was sent to prison. E a Bíblia diz que por causa dessas acusações falsas, ele foi enviado para a prisão. But over and over we see, the Bible says, but God was with Joseph. Mas várias vezes vimos que a Bíblia diz que Deus estava com José. Friends, God has promised, Jesus has promised that I will be always with you. Deus prometeu e Jesus Cristo prometeu que eu estarei sempre contigo. He said, I will never leave you, never forsake you. Ele disse que nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Sometimes things get worse Às from vezes as bad to coisas ficam, worse. às vezes as coisas ficam mais conversando com mais. And we wonder when I'm going to see good days. E às vezes questionamos, será que um dia vamos ter dias bons? When my problems will be over. Será que os meus problemas vão acabar ou quando os meus problemas vão terminar? We feel like in a shell. Nós nos sentimos ainda como se estivéssemos dentro de um chal. So here Joseph is from pit, he went to Potiphar's house. From Potiphar's house, he went to prison. Aqui podemos ver José do poço, foi para a casa de Potifar foi para a prisão, But eventually, he went to the palace. mas acabou indo eventualmente acabou indo para o palácio. He became the prime minister in a foreign land, in the land of his suffering. Ele foi um ministro em uma outra terra. Such an amazing thing happened that he saved the entire nation and also his own family, the family, his brother who sold him. Muita coisa aconteceu em toda a nação, especialmente para os seus irmãos que lhe venderam. So a disciple is the one who want to become like Jesus. Portanto, o discípulo do Senhor Jesus Cristo Who follow his ways. que segue o seu caminho, Because the Bible says his ways are higher than our ways. porque a Bíblia diz que o seu caminho é maior que os nossos. Let's read this Bible verse. Vamos ler esse verso da Bíblia. Open with me book of Isaiah, Livro de Isaías, chapter 55, capítulo 55 and verse number 8. e versos número 8. The Bible says, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. A Bíblia diz que os meus pensamentos não são como os teus, diz o Senhor. Verse number 9. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. A Bíblia diz que os meus pensamentos
são maiores que teus, e os meus caminhos são maiores que os teus. Let's also read Galatians chapter 6, Vamos ler Gálatas, capítulo 6. and we will close with this passage. E vamos fechar com essa passagem. What's number 1? Versos número 1. Brethren or brothers and sisters, if a man is taken or if someone is taken in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in spirit of gentleness, considering yourself, lest you also be tempted. Se alguém pecar, você como uma pessoa madura no espírito, considera, né, que você também um dia pode perdoar, para considerar que um dia também você pode pecar. To tell me what that Bible verse teaches us. Então, o que essa palavra de Deus diz? Talk to me. Let's have little discussion. Falem comigo em torno desse verso. Pastor Paul, Dr. Charles, can you repeat the verse, please? It's Galatians chapter Gálatas 6, verse number 1. 6, capítulo 1. O que diz a palavra do Senhor aqui? O que vocês acham desse verso? Devemos interagir? Alguém conseguiu abrir na Bíblia? Alguém achou? Amém. Amém. Vou proceder à leitura no livro de Gálatas, capítulo 6, no seu versículo 1. Diz o seguinte a palavra de Deus: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Amém. Amém. O que o Dr. Charles quer saber, como é que vocês agiam nessa situação? Ou o que isso significa? Se Bem, devemos... sim, pode seguir, irmão. Não, se tivesse numa situação como essa que a Bíblia diz, que estava a dizer agora, né? Como é que tu podias agir? Talvez tenha um irmão que estava a falar, ou posso falar? Não, pode falar, pode falar. Ah, a Bíblia nos recomenda que nós estejamos preparados psicologicamente em caso de existir qualquer tentação espiritual. Nós temos que ter um coração manso. Manso significa estar disponível a perdoar, para que também amanhã, aliás, estarmos firmes, estarmos prontos nesse tipo de tentação, para que amanhã também não sejamos tentados, né? Em poucas palavras. Amen. So, Brother Anthony Amém. is saying that the Bible is advising us to be polite when someone offends us, and counting that tomorrow we can also be tempted. That's right. So we must have a heart
a good heart to forgive. Yes. So it's a very, important advice for all of us. Portanto, é um conselho muito importante para todos nós. So restoring that person who has fallen. Portanto, restaurar aquela pessoa que caiu. Because any one of us can fall. Porque qualquer um de nós pode cair. Only Jesus is without sin. Only Jesus Apenas, who never sinned. apenas Jesus Cristo que jamais irá pecar e não tem pecados. The Bible says all have sinned and come short of the glory of God. A Bíblia diz que todos aqueles que pecaram venham diante da presença de Deus, pedir perdão. Tragically, sometimes when someone falls, that person is already fallen, already going through difficult time, that shame and those things, and then we start to condemn. Às vezes alguém caiu e passa por uma situação vergonhosa e nós começamos a condenar. But here, the Bible teaches us that we restore that person who is fallen into temptation with the Enquanto spirit aqui, of gentleness. enquanto aqui a Bíblia diz que nós temos que restaurar aquela pessoa que caiu com o espírito de mansidão. Verse number 2 says, bear one another burden. Sorry to interrupt. Verse number 2, the same chapter. Verse number 2 says, bear one another burdens. O verso 2 diz que também nós somos capazes de pecar. Verse number 3 says, if anyone think himself to be something when he is nothing, he deceive himself. Quando alguém pensa que ele é alguma coisa, enquanto ele não é nada, ele também está cometendo pecado. So it's good to have very clear picture about ourselves, who we really are. Portanto, é importante termos uma imagem clara acerca de nós mesmos, quem realmente somos. Not to have very high image about ourselves or not to have very low image about ourselves. Não é bom ter uma imagem muito elevada acerca da nossa vida ou uma imagem muito baixa. We see the way God has created us. Nós temos que ver, temos que ser da forma que Deus nos criou. Verse number 4, but let each one examine his own work, and then he will have rejoicing in himself alone and not in another. Então, que cada um examine o seu trabalho. It's very good advice that we É um bom, examine our own work, what we do, examine our actions. e cada um faça a examinação das suas obras, né? Nas ações que você faz. We must check our motives. Temos que ver os nossos motivos das nossas ações. Verse number 10, let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Deixa aquele que aprendeu a palavra de Deus partilha todas as coisas boas com aquele que lhe ensinou.
Do not be deceived, God is not mocked, for whatever man sows, he will also reap. Sorry, Dr. Charles. What's number? Ten? Same chapter? What's number 7? Yes. The Bible says, do not be deceived. God is not mocked. For whatever man sows, that he will also reap. A Bíblia está a dizer que temos que confiar em Deus em tudo aquilo que nós pedimos a Ele. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Aquele que seguir a vontade da carne irá alcançar a corrupção, mas aquele que seguir o Espírito terá a vida eterna. Now, here we learn about what we are sowing, because what we sow, that's what we are going to reap sooner or later. Então aqui estamos a falar daquilo que das nossas ações, aquilo que nós tornamos aquilo que fazemos. If we sow to the Spirit, we will reap everlasting life. Se nós seguimos o Espírito, teremos uma vida eterna. A disciple continued to do good to others. E discípulo continua fazendo ações boas para os outros. Verse number 9. Verso número 9. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Temos que ter boas ações em todas as estações. Temos que ter bom coração. So we learn wonderful principle of a disciple becoming a good disciple of Jesus. Portanto, aprendemos bons princípios para ser bons discípulos de Cristo. Do you have any question? Tem alguma questão? Would you like to share something? Please feel free to share. Gostaria de partilhar alguma coisa? Dr. Emmanuel, do you have anything to share? Não, Dr. Charles. Okay. Why don't you give the summary of everything straight in Portuguese? And then we close with prayer. Amen. Yeah. Então, o Dr. Charles estava aqui a dizer acerca da importância de discipulado, a importância de ser discípulos de Cristo. Temos que ser semelhantes a Ele, temos que ver Ele como nosso modelo. Temos que ter caráter de Cristo, temos que ter um coração manso e temos que ter um coração que perdoa, que sermos capazes de perdoar nas nossas ações, nas nossas atitudes. Devemos pensar, ok, como é que Jesus Cristo podia agir nesta situação? E também a importância de ouvir a voz de Deus, né? Como ele disse no princípio, tem muitas vozes que nós ouvimos, às vezes vozes que nos direcionam para maus caminhos, assim como Eva ouviu a voz da serpente e foi direcionado para a desobediência no jardim de Éden, né? Então nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus, a voz correta, né? Que provém do Espírito Santo, que provém da palavra, para lançar aquilo que ouvimos. Às vezes você ouve uma coisa, mas você, ao ouvir aquela voz, tem que analisar essa voz, está te levando a que direção? Não é pecado? Será que não é a voz da serpente? Será que essa voz está te levar para fazer alguma coisa boa? Será que essa voz, naquilo que ela fala, balança com o que diz a palavra do Senhor?
Será que não é a voz de serpente? Será que a voz não te leva para a desobediência? Então é importante nós também analisarmos as nossas obras, né? E não ser pessoas que gostam de condenar outras pessoas, mas sim também analisemos aquilo que a gente faz. Ele também deu um exemplo de uma borboleta. Ela tem aquelas fases de processos de transformação, onde primeiro passa por aquele transformação, chama-se cocoon. Ele procura um sítio para fazer uma espécie de teia e ele fica dentro daquela teia até o tempo de sua transformação. Quando chega o tempo correto, aquele caterpillar já é uma borboleta e ele, com suas asas, consegue abrir aquela teia, aquele cocoon e sai para fora. Mas o Dr. Charles também deu um exemplo aqui. Disse que quando a borboleta não chegou o tempo, e se alguém rasgar aquele cocoon, ou se aquele cocoon se rasgar antes do tempo, a borboleta morre, porque ele deu uma comparação com um bebê prematuro. Então, no espírito, ele está a dizer que tudo acontece no tempo de Deus. A nível espiritual, devemos pedir Deus para nos guiar, devemos pedir Deus para que as coisas aconteçam realmente no tempo dele e devemos respeitar o processo. A importância do crescimento espiritual, nós temos que saber respeitar o processo, né? Para não agirmos de uma forma prematura no espírito. E esse é o Charles? Wonderful. Thank you very much. So, Dr. Emmanuel, would you kindly close us with prayer? Ok. Santo Deus, dear Father, we want to give our hearts this moment, que me entregamos nosso coração nesse momento, to you, a ti. We thank you for the wonderful lessons. Te agradecemos pela lição maravilhosa. We thank you for the gift of life. Te agradecemos pelo dom da vida. We thank you for each person in this meeting. Te agradecemos por cada pessoa que está aqui nesse encontro. We thank for your love. We thank for your health. We thank for the food that you provide. Te agradecemos pelo seu amor, Amen. pela saúde que nos dás e pela providência que tu tens tomado na nossa vida. We want to give our life in your kingdom. Queremos entregar nossa vida no teu reino e te agradecemos. And we thank you for all that you do in our life and all that that you're going to do, and continue to equip us, continue to show us your way. And we want to learn each day. We want to walk with you. We want to learn to walk in spirit. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Nós queremos continuar a te seguir, caminhar no seu espírito e oramos no nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amen. Amém. Wonderful. So, God bless you. Please write the summary of this lesson Deus and all the abençoe. Bible verses. Tome nota desse da Deus e todos os versos. Lovely. Deus abençoe. Amém. God bless you. Have a wonderful evening. See you next Tenham boa week. noite. Te vejo na próxima semana. Yeah. Okay. Bye bye. Bye.